Boa noite também àqueles que nos ouvem pela rádio e nos assistem pela televisão e pela internet. Sejam todos bem-vindos a essa celebração eucarística. Intenções para a missa de hoje. 7º dia de falecimento de João Lopes de Oliveira, Antônio Vieira Celes, Manuela Rafael, Maria Aparecida, Osvaldo Domingos. 1 ano de Paula Vieira Saviano Galvão, João Rosa do Prado. E pelas almas de Maria Cassiano da Silva e família, Beatriz Oliveira Pascoal, Armelindo Mazon, Grácia Feltrin Mazon, José Bento Mazon, Diego Silva, José Gomes da Silva, Isilda de Oliveira Silva, Aristeu Gomes da Silva, Florisa Maria dos Santos, Melquistiades Francisco dos Santos, Cícero Carlos de Lima, Antônio Hassan, Carolina Chequini, Ana Maria Hassan, família Mazei, Valdeci Viega da Silva, Júlio Augusto Alves, Lídia Rosa Alves, Maria de Lourdes Beraldo da Silva, Antônio Barbosa da Silva, Edneia Aparecida Irione, Antônio Ferramosca, Osvaldo Rodrigues, Antenor Ferramosca, José Ribeiro, Vicentina Eudóxio Ribeiro, Martinha da Silva, Carlos Benini, Edson Celso de Oliveira e falecidos da família Silvério. 11º domingo do tempo comum. Semente de Deus é a palavra. O ramo novo transformou-se num cedo majestoso. É o povo de Israel guardado pelo Senhor, qual planta viçosa. Jesus revela e confirma o reino de Deus. Mostra-nos que Ele tem força para crescer. E nele, o que é pequeno torna-se grande, como a pequena semente de mostarda que gera um arbusto. A força do pequeno e do humilde confunde os prepotentes. O reino de Deus é o próprio Jesus entre nós, e seu crescimento se dá pela humildade e pela fé confiante. Com alegria vamos receber a procissão de entrada cantando. Para celebrarmos a Eucaristia. Hoje queremos render graças a Deus pela nossa Assembleia Paroquial e estudamos o ano do laicato, a presença e a atuação do leigo na igreja e na sociedade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vocês aqui presentes,
aqueles que nos acompanham pela rádio, pela televisão, pela internet, sejam todos bem-vindos a esta Eucaristia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem pode, Senhor, viver sem a vossa misericórdia? Plantai em nossa existência a semente da vossa verdade libertadora e perdoai os nossos pecados, aqueles que nos tiram a vida, a liberdade, a paz. Peçamos perdão, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Deus, Pai Todo-Amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Acolhei a nossa súplica.
seu coração, apresente a Deus, porque está hoje rezando esta missa. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. Como a pequena semente, a palavra tem força para transformar nosso coração e nos libertar. Deus, fiel à sua aliança, trabalha seu amor em nós. E precisamos ser o bom terreno do reino, que acolhe a verdade divina e se deixa conduzir na verdade de Cristo. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos. Arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de suas ramagens, as árvores ninhos, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que debaixo da árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que quando moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante ao tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos fala do mistério do reino de Deus, que acontece no meio da história da humanidade, a nossa história de hoje, na história de ontem, em todas as épocas, e ninguém vê. Acontece de maneira silenciosa, não é uma ação
midiática, vistosa, não está presente nos grandes shows, nem nos grandes televisões, nem no Facebook, mas vai de maneira silenciosa, atingindo o coração das pessoas, para levá-los à salvação, para levá-los à vida eterna. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos um trecho do profeta Ezequiel. No momento em que o povo estava no exílio, na Babilônia, desolado, sem esperanças, não acreditava mais, estava como que tendo um genocídio de uma raça, sem nenhuma esperança, o profeta é chamado por Deus a animar aquele povo. Apesar do sofrimento, apesar das faltas de perspectiva, apesar de não ver futuro, o profeta fala a palavra de Deus. E Deus não deixou a sua aliança de lado. Deus não esqueceu do seu povo. Deus não abandonou o seu povo. E Ele vai enviar aquele que vai expulsar o inimigo e vai retomar o povo, vai recaminhar o povo para o seu lugar, sua vida de glória e de esperança. E o profeta hoje, ele fala desse momento usando uma imagem. Ele usa a imagem do cedro, que era uma árvore de lei, uma árvore de lei na época, e que todo mundo conhecia, uma árvore frondosa, que Deus ia tirar o brotinho da árvore, ia plantar em outro lugar, e aquele brotinho ia florescer, ia dar grandes frutos, ia ser um lugar de pouso, de tranquilidade para todo mundo. De fato, essa profecia ajudou as pessoas a viver na esperança de que Deus vai entrar na nossa história. E essa profecia se cumpriu. Deus que rebaixa essa grande árvore e faz crescer aquela pequena árvore que estava quase seca. O império babilônico, a grande árvore, foi dominado por Ciro. E o pequeno povo de Israel retomou o seu caminho, porque foi Ciro, pelo seu edito, quem encaminhou o povo para retomar para Jerusalém. E ali recomeça a história do povo de Deus, com o resto de Israel, de onde nasce Jesus. Então essa esperança aconteceu, essa profecia aconteceu. Não existe época de sofrimentos, não existe sofrimento na vida ou na sociedade, que a esperança de Deus não traz essa luz, essa força para caminhar no momento presente. E a leitura do profeta Ezequiel hoje possa falar para nós, desse sofrimento do mundo, de te ver o que está acontecendo pelo mundo afora, sofrimento do nosso país, sofrimento de nossas cidades, estados, família, que a gente possa trazer para a nossa vida e não deixar de caminhar, não deixar de ter esperança. No Evangelho, nós ouvimos como que esse mistério do reino de Deus acontece. E o próprio Jesus compara esse mistério do reino de Deus silencioso, compara com uma semente que é jogada por aquele que cuida da terra, pelo lavrador, lá no solo úmido e fértil, e ele vai dormir. E a semente, por si só, pela força da terra, ela germina, ela brota, ela começa a crescer, ela retoma a sua vida. Ele plantou, mas ele não sabe como acontece. Tudo acontece pela graça daquele que tudo criou, pela graça daquele pelo qual tudo existe. Jesus também comparou o reino de Deus como uma pequena semente de uma hortaliça. Lá na sua terra, a semente de mostarda, que era a menor de todas, mas quando ela cresce, é a maior árvore que tem lá na horta, e dá uma grande árvore, tão grande que os pássaros podem fazer ninhos. Então Jesus comparava, a semente é pequenininha, mas é a graça de Deus que age e que vai fazendo crescer, cresce e produz os frutos que são os frutos de Deus. Por que Jesus falou assim em parábolas, usando essas linguagens? Porque naquela época, na época em que ele vivia, o sistema social e religioso que ele encontrou não era um sistema que fazia a vontade de Deus.
Era uma sociedade, era uma religião para quem tinha dinheiro, para quem tinha poder, para quem podia comprar, para quem podia saber ler, para quem podia estar bem vestido. Mas e os pobres, queridos de Deus? Não tinha espaço, às vezes nem para comprar as 2 rolinhas para fazer o sacrifício pela expiação do pecado. E se não podia os pobres pedir perdão a Deus, eles estavam puros, estavam fora do sistema religioso, não podia se encontrar com Deus. Que sistema religioso é esse que impede as pessoas de se encontrar com Deus? A religião é para religar as pessoas com Deus. E isso não agradou a Jesus. Não agradou aquela linguagem que eles viviam, altas teologias, tão complicada financeiramente e economicamente, que impedia a todos. Porque o reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para os ricos e os pobres, os estudados e os não estudados, para branco, negro, todas as raças, é para todos. Por isso não agradou a Jesus, que fazia a vontade do Pai, que trouxe a salvação para todos, a organização social e religiosa que ele encontrou. E ele mesmo, quando falava do reino de Deus, falava com a linguagem do povo. Olhava a situação do povo, era uma situação agrária. Então Jesus usou as imagens, as figuras de linguagem que tinha que o povo entenderia. A plantação, a semente, o tempo da chuva, o tempo da colheita, o lavrador, o que colhe. E Jesus conta essa história de uma maneira simples, tirando do cotidiano das pessoas, para que eles pudessem entender o que é o reino de Deus. E assim Jesus nos ajuda a compreender que o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é vida, o reino de Deus é harmonia, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é solidariedade, é tudo aquilo de bom que nós podemos fazer nas nossas famílias, nas nossas casas. Quem não quer viver em paz? Quem não quer ser feliz? Por que às vezes a gente, no dia a dia, a gente se coloca em situações de conflito, de briga, de desentendimentos, de falta de perdão? Isso em nível individual, em nível de família, em nível de grupos, em nível de igreja, em nível de sociedade. Porque se a gente tanto deseja a paz e a harmonia e a felicidade, e a gente acaba não construindo junto com os outros? Será porque nós pensamos que é só para nós a paz? É só para nós a justiça? Não é para todos? Principalmente aqueles que não tiveram ou que não têm as mesmas condições que nós temos? Como fazer essa justiça, essa verdade, esse reino de Deus acontecer entre nós? E Jesus fala para eles: o reino de Deus é como um homem que pega a semente, joga a semente na terra. Quando ele acorda, ele vê tudo, porque ele dormiu e tudo está acontecendo, tudo está crescendo, está produzindo folhas, frutos, e não dependeu dele. Ao comparar isso, Jesus está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente da vida eterna, é a semente da boa família que Jesus está dizendo. Essa palavra jogada e anunciada no coração das pessoas, o que ela vai encontrar no coração das pessoas? O que ela vai encontrar no nosso coração? Um terreno bom que ela possa germinar? Ou vai encontrar um coração que já foi endurecido por causa de tantas coisas ruins que a vida nos abateu, nos machucou, nos feriu, e a gente se endureceu, criando pedras e barreiras, endureceu o coração e a maneira de se relacionar com os outros. O que a palavra de Deus, a semente da vida, a semente do reino de Deus, está encontrando na nossa vida? Quando a gente ouve Jesus falar assim de uma maneira simples, que toca o coração e a vida da gente, não tem como a gente não ficar apaixonado por Jesus, o Filho de Deus. Nossa sociedade hoje, quando a gente olha, ela é muito preocupada em colher, em receber, em pegar os melhores frutos, o que tem do bom e do melhor. E isso a gente ouve em todo lugar.
Mas qual é a preocupação que nós temos com aquele que planta, com aquele que semeia, com aquele que cuida da terra? E se a gente trazer para a parábola, qual é a preocupação que a nossa sociedade tem com a pessoa humana, com o coração da pessoa humana, com a dignidade da pessoa que vai receber esta palavra que constrói o reino de Deus? A gente fala de corrupção, a gente fala de tantas falcatruas hoje, e é vergonhoso o que está acontecendo no Brasil. Mas por outro lado, como é que nós estamos agindo nas pequenas atitudes lá no dia a dia de nossa vida? Essa semana caiu na internet uma cena que faz a gente ter vergonha. Um senhor motorista que transportava porcos sofreu um acidente. Vocês devem ter visto. Sofreu um acidente. O homem ainda ali, correndo risco de morte, sem ser socorrido, e as pessoas pararam e depredaram o caminhão, roubando os porcos vivos e levando para suas casas. Às vezes não é os porcos, são coisas pequenas, coisas minúsculas, e nós temos o nosso coração tão ou pior corrompido, ou é por vantagens, ou é por uma coisinha daqui, uma coisinha dali, um direito daqui, uma garantia, uma coisa que a gente engana. Como que a gente quer cobrar e esperar que a palavra de Deus vai produzir justiça, dignidade, se aqui dentro a gente está valorizando coisas erradas? Como nós vamos ter a coragem, a dignidade de cobrar dos outros se nós não estamos vivendo? Esse fato, podemos pegar muitos outros que a gente vê todos os dias no Brasil, e às vezes nos envergonha, e a gente vê que estamos tão distante da palavra de Deus, porque ao invés de plantar, a gente tira vantagens, a gente quer ganhar e quer ganhar, e isso está presente na nossa cultura, até tem um nome, o jeitinho brasileiro, que é famoso no mundo inteiro. Irmãos e irmãs, quando a gente olha a palavra de hoje, a gente ouve o semeador, e a gente ouve aquele que colhe, foi isso que Jesus falou, a gente vê que aí está a nossa missão de cristão. A nossa primeira preocupação deve ser a de semear, deve ser a de plantar, espalhar a palavra de Deus, os valores que podem construir o reino de Deus, com a nossa maneira de viver, no nosso jeito de se relacionar uns com os outros, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Nós faremos isso no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, na maneira até de cumprimentar as pessoas, de acolher. Tem gente que precisa tanto e a gente não compreende a fome e a sede dos outros. É assim que a palavra de Deus, a semente jogada no nosso coração, pode encontrar um terreno fértil que vai crescer e produzir, não por causa de nós, mas pela graça de Deus. Mas se a gente cuidar do terreno, ela vai produzir os frutos que agradam a Deus. E se produzir os frutos que agradam a Deus, é semente a ser espalhada na vida, no espaço onde estão os outros. Mas atenção, para que a palavra de Deus possa realmente fazer de nós os verdadeiros semeadores, nós precisamos arar a terra, remexer a terra, afofar os corações, muitas vezes ressecados e empedrados pelas dores e sofrimentos da vida. E cada um olha para si, para os paredões que constrói no relacionamento com os outros, para destruir essas paredes, para construir relações fraternas e solidárias. Depois de semeada, essa planta vai produzir os frutos que agradam a Deus de maneira silenciosa, sem que a gente perceba. Então, nosso trabalho, temos que fazer a nossa parte, fazer aquilo que Deus espera, nos preparar, nos purificar, pedir perdão. Agora, o fruto não é nosso, é de Deus. É Ele que vai nos usar, utilizar a nossa vida, que vai utilizar o nosso grupo, a nossa comunidade, a nossa família, para produzir os frutos, o reino de Deus, a sociedade justa e fraterna, aquele lugar bom para que todo mundo viva e viva bem. Se é isso que nós queremos, o que nós estamos fazendo para que os valores do reino de Deus aconteçam no dia a dia da nossa vida?
qual é o nosso comprometimento com o projeto que Jesus nos ensinou? É compromisso de cada um de nós. São Paulo, na segunda leitura, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala de maneira precisa do nosso corpo e da nossa vida. Esse corpo, nós vivemos quanto tempo aqui nessa existência? 20 anos? 30? 100 anos para aqueles que duram mais? E o que nós estamos fazendo nesse corpo? Dando muito valor aos prazeres, ao dinheiro, ao ter, ao possuir, a isso ou aquilo? Ou estamos dando valor para as relações humanas, as relações fraternas, as relações solidárias, o amor, a caridade, aquilo que constrói o ser humano? Porque os bens, a casa, o dia que nós morrermos, nós vamos ser enterrados, não cabem no caixão. Mas o resto, a boa vida, a harmonia, o perdão, a misericórdia, a justiça, o amor, isso nós levaremos conosco para a vida eterna. E São Paulo falou de uma maneira até dura: lá o dia, cada um de nós, com a vida que vivemos, diante do tribunal de Deus, nós receberemos a devida recompensa, o prêmio ou o castigo. Peçamos a Deus que não sejamos castigados, que nós recebamos o prêmio da vida eterna, que começa agora, com o que nós estamos vivendo e construindo na nossa vida. Irmãos e irmãs, que a liturgia de hoje possa nos ajudar a viver melhor a nossa vida cristã, confiar mais em Deus, suportar as provações da vida com esperança e caminhar fazendo o bem, construindo a justiça através do nosso perdão, da nossa construindo o amor através da nossa ação, construindo a solidariedade através da nossa colaboração uns para com os outros. Deixemos que a palavra de Deus faça eco em nossa vida, porque a palavra de Deus vem até nós e não volta para Deus sem produzir em nossas vidas os frutos que Deus espera. Converse com Deus no silêncio do seu coração, no silêncio da sua vida. Peça essa graça de quebrar essas barreiras e a alegria de um dia chegar e receber um prêmio reservado para nós no céu. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos céus dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. como a terra acolhe a semente e a faz germinar, o Senhor, nosso Deus de misericórdia, acolhe o que lhe pedimos com sinceridade de coração.
Façamos confiante as nossas preces. Iluminai vossa Igreja, para que continue com alegria e firmeza, anunciando a verdade de Cristo ao mundo. Nós vos suplicamos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Guardai nossa comunidade em vossa misericórdia, e que ela vos sirva com muito amor nos pobres e infelizes. Nós vos suplicamos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Despertai-nos em cada dia em vosso amor, para que tenhamos um coração acolhedor da vossa palavra, e como a boa semente frutifiquemos em boas obras. Nós vos suplicamos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Conservai-nos todos na união e na solidariedade fraterna, para que vivamos como verdadeiros irmãos e irmãs. Nós vos suplicamos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Acolhei, Deus Pai todo amoroso, esses pedidos que te fazemos e todos aqueles pedidos que estão em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório. Com pão e o vinho, ofertemos neste momento nossa disposição de seguir o caminho de Jesus, comprometendo-nos a espalhar no mundo a boa semente do reino de Deus. Enquanto o altar é preparado, cantemos. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai todo amoroso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo caminho, pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Será aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferta, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Luiz Antônio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós, ó Pai, as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção.
Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Lembremos nossos parentes e amigos falecidos, de maneira especial João Lopes de Oliveira, Antônio Vieira Celes, Manuela Rafael, Maria Aparecida e Oswaldo Domingos, que celebramos o 7º dia de falecimento. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai todo amoroso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
a palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão e fraternidade. vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber não se torne para nós causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para as nossas vidas. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontrou o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Comunhão. O corpo e sangue de Jesus são doados por amor para alimentar e fortalecer a nossa vida de irmãos. Tenhamos todos um feliz encontro com Jesus.
Milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho. Pra eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida no céu. Esmagado, Cristo imolado, ambos vão tornar-se Um que perece, outro que permanece, para nossa salvação. Ó Senhor da unidade, tirai de nós a orfandade. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma quem tem fome. Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. simples assim, fácil assim. Sede prove desta graça. Não sustenta o homem, Jesus sustenta a alma. Milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho. Pra eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma quem tem fome. Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o Adorador, Ele é o Rei, eu sou o servo. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é o Pai. Deus é o Pai pra mim. Quero ser um bom filho.
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Terça-feira próxima haverá a missa dia 19, em louvor a Nossa Senhora de Xusta, lá na capela Nossa Senhora Aparecida, às 19h30. Próxima quinta-feira, 21, haverá reunião da Pastoral do Idoso, no Centro de Convivência, às 20h30. Para preparar já a missa do idoso do ano do mês de julho. Sexta-feira, dia 22, reunião dos ministros de Eucaristia. E atenção para as festividades de São Pedro. Já está fixada a programação ali na frente, lá na secretaria, vocês vão receber, vai estar nos meios de comunicação da paróquia, mas é bom a gente já antecipar. Nós vamos fazer o tríduo em preparação à festa do padroeiro, e o tríduo vai ser uma missa no dia 26, 27 e 28. Quem vai fazer a primeira missa, o tríduo de São Pedro, é o Dom Luiz, no dia 26 de junho, terça-feira, às 19h30, aqui na Matriz. No dia 27 de junho, quarta-feira, a missa será presidida pelo Monsenhor Nivaldo Resta, às 19h30, aqui na Matriz. No dia 28 de junho, quinta-feira, a missa será presidida pelo Padre Danilo Nobre, às 19h30, aqui na Matriz. Procurem participar. O tríduo está pensado de maneira orante, no meio da missa, para que todos possam colocar os seus pedidos aos pés de Deus pela intercessão de São Pedro, aqui no altar do Senhor. No dia de São Pedro, dia 29, às 18 horas, nós sairemos em procissão aqui na frente, dentro da igreja. Sairemos em procissão, percorreremos as ruas da cidade, voltaremos aqui e celebraremos a missa festiva. Procurem participar, cheguem já para a procissão. Haverá quermesse paroquial aqui na frente, nos dias 28, quinta-feira, no dia 29, dia de São Pedro, e no dia 30, sábado. Então a gente conta com vocês e solicitamos aí a participação e também a doação, quem pode, de doces para a barraca de doce, prendas para a barraca dos peixinhos, tá? Pode procurar o pessoal do dízimo aqui, entregar a sua colaboração. A renda, uma prestação de conta que nós faremos depois no boletim também, que não saiu ainda, mas já antecipamos, lá da quermesse do Sagrado Coração, que aconteceu na semana passada. Foi uma renda bruta de 26.111,41. Tivemos a despesa de 15.016,41 centavos e uma renda líquida de 11.100. Desses 11.100, 10% na conta da paróquia e o restante fica lá na conta do Sagrado Coração para aquela reforma da parede que está caindo. Na reforma do ano passado, da campanha que nós fizemos a restauração da calha. Era a calha que estava praticamente podre, por isso estava estragando a parede. Então fizemos isso, o dinheiro foi nisso e agora esse dinheiro vai para o reboque da parede, mas ainda é insuficiente. Então haverá algumas outras promoções, tá? Até que a gente possa fazer o reboque da parede lá que está caindo. Não sei se vocês viram, a gente com alegria fala que aqui nessa torre, aqui da capela do Sagrado Coração, por fora, a primeira cúpula, tem que ver durante o dia. Nós já fizemos um teste da cor que vai ficar as torres, da igreja. Está dourado, está muito bonito, pediria para vocês dar uma olhadinha durante o dia, porque agora à noite não dá para ver direito, está escuro. E a gente conta com a colaboração de vocês. Tudo isso que está fazendo é a parte mais cara, a pintura de todo o telhado, da parte de cima. São as tintas emborrachadas, as tintas metálicas, é tudo mais caro. E a gente continua com a promoção do Pedrinho, para ver com a Eliane lá no fundo, o pessoal da Pastoral do Dízimo, aquela campanha dos R$15. E se alguém quiser ajudar, pode procurar a gente. Agora no mês de julho, que o Padre Carlos está em férias da faculdade, eu vou estar visitando aí quem pode nos ajudar, tá bom? Porque é a parte mais cara, mas também está ficando muito bonito. Dá uma olhadinha ali.
Fiquemos de pé para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite, canto final. Estamos iniciando o programa Falando Sério de hoje e temos a informação que no mundo inteiro, o dia 24 de junho é tradicionalmente celebrado como o Dia da Música. E mais uma vez o Projeto Guri, que é tido como o maior programa sociocultural brasileiro mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, também vai comemorar a data. A intenção é dar voz a crianças, adolescentes e jovens, incentivando o exercício da cidadania e a livre expressão. Mais de 100 cidades serão beneficiadas com atrações gratuitas e abertas à comunidade. Nós conhecemos de perto o Projeto Guri, realmente ele tem incrementado a juventude pelo caminho da música, da arte. E o dia 24 de junho, além de ser o dia de São João, né? Também é considerado como o Dia da Música. Vamos agora aos comentários de Sérgio Castilho. Por outro lado, a presença de pernilongos em residências localizadas nas proximidades do córrego Afonso XIII tem sido motivo de inúmeras reclamações nos últimos dias. O problema ocorre ainda mais em diversas outras regiões da cidade. Apesar da prefeitura afirmar que está efetuando a aplicação de bioinseticida todas as terças-feiras, nos braços dos córregos Afonso XIII e Modele, lá no conjunto habitacional Antônio Pereira Gaspar, a presença de pernilongos nas residências está sendo constatada de forma assustadora. Inclusive, também lá na Rua Joaquim Abarca, que é do outro, no braço esquerdo do Afonso XIII, existem várias reclamações. Vivemos um período de seca, evidentemente a água acaba por
empoçar ali nas margens do Afonso XIII, e isso daí acaba provocando uma onda de pernilongos na cidade de Tupã. Vamos verificar as medidas que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Meio Ambiente deverão tomar para procurar corrigir esse problema que assusta a população tupaense. Durante uma certa época, o que assustava a população era o acúmulo de lixo. Muitas vezes a prefeitura, por feriados prolongados, por economia, deixava de coletar lixo durante isso em décadas passadas e acabava ocasionando uma crise de pernilongos na cidade. Hoje em dia, o problema está sendo aí os braços, tanto o braço direito e o braço esquerdo do córrego Afonso XIII e o do Modele, do chamado córrego do Modele, que a cidade acabou crescendo e chegando próximo a outro leito de água, né? A outro córrego. Agora vamos novamente aos comentários de Sérgio Castilho. E por falar em Secretaria Municipal de Saúde, esta pasta, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, prorrogou até o dia 22 de junho, sexta-feira desta semana, a campanha de vacinação contra a influenza, né? A chamada campanha de vacinação contra a gripe. A medida foi necessária porque diversas pessoas dos grupos de risco ainda não procuraram as unidades de saúde para receberem a dose da vacina. Com a prorrogação, espera-se que a meta de vacinar 90% da população seja atingida. Nós temos um comentário rápido a fazer a respeito deste assunto, porque muitas pessoas, e pessoas de alto nível socioeconômico, intelectual, não se previnem tomando a vacina. É inacreditável que isso ainda aconteça. Em pleno século XXI, era da revolução científica e tecnológica. Outro dia eu conversava com um amigo, em Tupã, na década de 80 para 90, você sintonizava apenas 5 canais de TV. Era a TV Globo, a Record, a Bandeirantes, o SBT e a Cultura. E no final da década de 80 chegou a TV Manchete, 6 canais de televisão. Hoje, dentro de um celular você tem o mundo andando na rua. Você está conectado com o mundo todo. Os avisos, as notícias chegam online. Antes, se acontecia um assunto lá em Bangladesh, você ficava sabendo daí 3 dias. Hoje aconteceu lá um atentado terrorista, um acidente grave, o presidente Trump tomou uma medida, o presidente da China contra-atacou, ou o presidente Putin, você fica sabendo na hora. E evidentemente nós estamos falando sobre isso para dizer que as informações a respeito da saúde pública, nós, por exemplo, estávamos vendo a comparação do Brasil com a Rússia. Na década de 70, nós tínhamos 100 mortos a cada 1000 crianças que nasciam no Brasil por ano. 100 mortos. Na Rússia era uma espécie aí de 20 pessoas, 20 mortos. Hoje nós estamos aí com um índice mínimo, um índice de país europeu. E algumas pessoas que viveram esse drama da saúde pública têm à sua disposição uma vacina gratuita que pode salvar a sua vida e se recusa a tomar com medo de que é vacina para matar velho, para diminuir o pagamento de aposentadoria, esses fake news divulgados por pessoas irresponsáveis. Eu adoro que pessoas conscientes deixam de se precaver. Então fica aqui a nossa manifestação
e o nosso protesto a respeito dessa atitude de pessoas que procuram desviar a atenção da população para as notícias sérias, através de propagação de notícias que são falsas, e também essas pessoas que nós reputamos de um alto grau de desenvolvimento político, econômico, social, intelectual, que se recusam a tomar um maior conhecimento. Existem tantas pesquisas a respeito. Dá um Google aí. Consequências da vacina contra a gripe e influenza. Todo mundo lê a bula do remédio. Por que não dá uma observada nisso, né? Mas ainda chegaremos a ser uma potência. Nós não veremos. Mas um país do tamanho do Brasil, com as riquezas, esse negócio de corrupção, isso é tudo bobagem. A corrupção existe no mundo todo, evidentemente temos um nível de corrupção que não é desejável, nenhuma corrupção é desejável, mas seremos capazes de superar esses dramas, e principalmente o drama da ignorância. Como pode deixar de tomar uma vacina? Não tomando a vacina, a pessoa vai internada, aí que fica caro para o poder público. Vai para UTI, passa com problemas de pneumonia, fica muito mais caro do que pagar a aposentadoria, para que a pessoa possa comprar seu remedinho. Aqueles remédios de uso contínuo já são oferecidos pelo governo. Isso há 50 anos atrás não existia. Quantas pessoas eu não conheci que aquela história, o derrame, quando não mata, aleja. A pessoa vivia aí pela rua, às vezes de cadeira de roda, às vezes com uma bengala, se locomovendo. Aí pessoas que hoje seriam consideradas jovens, aí com 55 anos, 60. Hoje nós temos todo um aparato contra a diabetes, remédios contra a diabetes, contra a hipertensão, contra a próstata, tudo aí fornecido aí pelos órgãos públicos. Nós temos que falar mal dos órgãos públicos, mas quando ele permite que você tenha acesso a condições de melhorar a sua saúde, você não pode deixar em nome da sua própria saúde. É um direito humano fundamental. E se existe o SUS, bem ou mal, ele foi criado para atingir a população mais carente, para dar melhores condições. O pessoal reclama, e reclama com razão, porque tem que ser melhor. Você não pode reclamar para ser pior, mas já foi muito pior, né? Vamos agora a um rápido apoio cultural e depois repercutiremos o que você fazia em 1962. Estamos apresentando o programa Falando Sério e o que você fazia em 1962. No dia 22 de janeiro daquele ano começou a Conferência dos Ministros de Relações Exteriores das Américas, realizada em Punta del Este, no Uruguai. Foi um dos momentos mais dramáticos das relações diplomáticas entre os países do chamado hemisfério ocidental, ou seja, da América.
E a grande estrela deste evento em Punta del Este, foi ele que na semana passada faria 90 anos de idade. Ernesto Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara. E como nosso programa aqui nessa parte do que você fazia, uma espécie de aula de história, nós vamos trazer um vídeo sobre El Che Guevara chegando a Punta del Este no ano anterior. Então, mostrando as imagens de Ernesto Che Guevara, o lendário guerrilheiro argentino que depois se tornou cubano, chegando no Uruguai com a sua figura carismática. Ele que morreu na selva boliviana no dia 8 de outubro de 1967. Vamos às imagens de Ernesto Che Guevara participando da cúpula dos chanceleres americanos em Punta del Este. O que você fazia em 1962? Era um ano da Guerra Fria, como nós já dissemos anteriormente. A participação de Ernesto Che Guevara, na conferência de Punta del Este. E em 4 de abril daquele ano, o presidente brasileiro João Goulart foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, na Casa Branca, em Washington, D.C. Por que D.C.? Distrito de Colômbia. Aqui Brasília é Distrito Federal. Nos Estados Unidos, Washington é Distrito de Colômbia. E o presidente João Goulart, recebido pelo seu xará John, porque João em brasileiro, em inglês é John, em francês é Jean, em italiano é Giovanni, em espanhol é Juan, em alemão é Johann, em russo, a Rússia está na moda, é Ivan. Então o nome João é um nome universal. Então John Goulart, recebido por John Kennedy nos Estados Unidos, mal sabiam o drama que viveriam daí um ano e pouco. John Kennedy foi assassinado nas ruas de Dallas, no Texas, por Lee Harvey Oswald. E isso em 22 de novembro de 63. E no dia 1º de abril de 64, João Goulart saiu do Brasil para uma viagem sem volta. Ele foi deposto da presidência da República e voltou dentro de um caixão, quando ele faleceu em Mercedes, na província de Mercedes, na Argentina. Mas João Goulart visitou os Estados Unidos tentando obter apoio econômico do governo norte-americano, da Aliança para o Progresso. Vamos ver imagens da época que o Eliezer resgatou da visita de João Goulart a Washington. Naquele tempo, um presidente da República viajar a Washington era coisa rara. Os meios de comunicação eram mais difíceis, os aviões não eram tão como hoje, né? Hoje um presidente da República todo mês praticamente está no exterior. Naquele tempo, cada 4 meses, 3 meses, o presidente viajava, era muito difícil, né? Então vamos a imagens da recepção de John Kennedy a João Goulart. E ainda sobre o que você fazia em 1961, no dia 21 de abril daquele ano, um ano... 21 de abril de 1962, né? Nós estamos falando de 1962. No dia 21 de abril foi fundada por Darcy Ribeiro a Universidade de Brasília. Darcy Ribeiro, um grande intelectual brasileiro, morou em Tupã durante 3 meses na aldeia Vanuíri,
Darcy Ribeiro esteve estudando os índios Cangangues e Terena na aldeia Manuíri, isso na década de 50, quando ele era funcionário do SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, que depois foi transformado em FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Posteriormente, Darcy Ribeiro foi reitor da Universidade de Brasília, ministro da Educação e chefe da Casa Civil de João Goulart. Foi exilado do Brasil com o golpe militar de 1º de abril de 64 e se exilou no Uruguai, trabalhou em diversas universidades, assessorando em questão de educação, e retornou ao Brasil em 1979, um pouco antes. Ele tinha um câncer, foi tido como irreversível a sua situação. Ele acabou voltando para morrer no Brasil, e acabou sobrevivendo. E veio a ser eleito vice-governador de Leonel Brizola e posteriormente senador da República. Darcy Ribeiro, dos intelectuais mais respeitados do Brasil, e que dizia que ele perdeu todas as lutas. Ele perdeu a luta tentando salvar os índios, perdeu a luta da educação, perdeu a luta contra a miséria, da reforma agrária, das reformas de João Goulart. Mas ele disse o seguinte, que ele preferiu estar ao lado dos perdedores. Duro se ele tivesse ao lado dos vencedores. Darcy Ribeiro, quando houve anistia política, ocorreu a anistia política em 1979, e a tentativa de refundação do PTB, e ele e Brizola perderam o PTB para a Ivete Vargas. Darcy Ribeiro lançava a seguinte proposta: o Brasil tem que ter 10 milhões de propriedades rurais, as crianças ficarem o dia inteiro na escola, e 1 litro de leite por dia para as crianças de todo o Brasil. Você vê como é a desnutrição infantil. Nós estávamos falando no começo do programa. Naquele tempo, Darcy Ribeiro propôs 1 litro de leite para cada criança do Brasil, que é inacreditável que um país desse tamanho não tivesse condições de dar 1 litro de leite para cada criança do Brasil. E a sua proposta da criança ficar o dia todo na escola, ela acabou prosperando, e foi a primeira pessoa a levantar este assunto. Tanto é que hoje nós temos aí diversos projetos, aqui em Tupã mesmo, que começou com o Profic lá na administração Jesus Guimarães, projeto segundo turno, projeto integral. Isso foi uma proposta de Darcy Ribeiro. Enquanto isso, o cantor Noite Ilustrada, em 1962, fazia muito sucesso com a música Volta por Cima, que no seu principal verso diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Estamos apresentando o programa Falando Sério, o que você fazia em 1962, uma matéria especial que o Eliezer resgatou. No dia 23 de maio daquele ano, o filme O Pagador de Promessas foi o primeiro filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França. O primeiro e único filme dirigido por Anselmo Duarte. Esse filme, O Pagador de Promessas, foi o primeiro filme brasileiro a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Quase ninguém sabe disso. Nos Jogos Abertos de 1971, que foi promovido pelo então prefeito Walter Pimentel, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o diretor do filme, o antigo galã das chanchadas do cinema nacional, Anselmo Duarte, que foi o grande vencedor da Palma de Ouro de Cannes. E
falar sobre a Pagador de Promessas, nós vamos aqui apresentar uma imagem que o Eliezer conseguiu, uma análise sobre o que foi este filme, O Pagador de Promessas, e a sua importância para o desenvolvimento do cinema nacional. Vamos encerrando o programa Falando Sério, apresentando esta análise sobre o filme O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte.